A gente tem uma entrevista especial. Vamos conversar com o brasileiro Marcel Berdichevsky. Ele vive em Israel há mais de 20 anos como guia de turismo. Trabalha como guia de turismo, naturalmente agora as atividades paralisadas, já conversou com a gente por diversas ocasiões e tem trazido seus relatos e informações sobre esse conflito entre Israel e Hamas. Marcel, muito obrigado mais uma vez por atender a equipe da Jovem Pan News. Esperamos que você esteja bem, em segurança. Conte para a gente como foram esses últimos dias, quais são as atualizações, as novidades, aqueles alertas ainda são muito frequentes e a população, como tem lidado com essa situação? Muito obrigado pelo convite novamente, boa tarde a vocês, boa noite aqui em Israel. Realmente, ouvindo vocês aí nesses últimos minutos, realmente é assustadora a relação Brasil e o eixo do mal, podemos assim chamar. Como você falou, continuamos aqui com os sinais de alerta no país. Por incrível que pareça, a mídia fala que acabou a eletricidade, acabou a gasolina, acabou tudo na faixa de Gaza, só não acabou os foguetes, né? Então, diariamente continuam caindo foguetes no horário da noite, de 8, 9, 10 da noite, vem caindo muito no centro do país, ao longo do dia caindo próximo às regiões de Gaza, na região do sul. Independente das últimas 24 horas do Exército ter feito uma pequena incursão, realmente tem que colocar a pontuação aí, os pingos nos is, não foi uma incursão total, uma pequena incursão de 1 quilômetro em algumas regiões, em primeiro momento para fechar as fronteiras que estavam abertas, rompidas, que na invasão do dia 7 se quebraram muitas muralhas de fronteira, das grades, estão sendo refeitas, esse trabalho debaixo de fogo. Então, o tempo todo o exército está presente para que seja refeito parte da fronteira, enquanto estão tomando conta do espaço. Não é que é uma incursão, não estão tomando Gaza, isso, se tiver que acontecer, vai esperar, porque temos ainda mais de 200 reféns debaixo dos túneis em Gaza, então não é uma ação que Israel vai fazer de forma de espontâneo, com vontade, tem que ser algo muito bem planejado, muito bem cuidado. Por enquanto é fortalecer novamente as fronteiras para que impeça, como vem acontecendo, tentativas de incursão. Ontem tentaram por mar, se a fronteira estiver aberta pode ter outras incursões de terroristas, então o cuidado primeiro com a proteção dos civis, essa sempre é a preocupação maior. É isso, seguimos com as perguntas dos nossos comentaristas. Roberto Mota, no Rio de Janeiro, sua pergunta, Mota. Marcel, boa noite. Nós temos observado, chocados, a manifestação de pessoas e entidades no mundo manifestando apoio ao Hamas e até fazendo expressões de posições antisionistas e até antissemitas. Como a população de Israel tem reagido a isso? Realmente é assustador. A gente acompanha hoje, como foi falado aí, uma guerra midiática, a gente acompanha uma guerra online, todo mundo, a cada momento, a cada instante. Realmente é assustador ver exatamente mesmas fotografias e mesmas atitudes que aconteciam nos anos 30 na Alemanha, se repetindo hoje em campos acadêmicos dos Estados Unidos, nas ruas da Inglaterra, lojas com placas proibida a entrada de judeus na Turquia, táxis com proibida a entrada de judeus, ou seja, vivemos um mundo, voltamos 80 anos atrás. Realmente assustador ver essa realidade para um mundo que se diz intelectual, um mundo que se diz com todas as informações que podem ter. Realmente o Brasil está entrando no mesmo eixo, com manifestações que a gente acompanha nas ruas. Na Argentina também hoje há manifestações pró-palestinas, com judeus sendo ameaçados. Nos Estados Unidos, em São Francisco e outros lugares mais, casas de israelenses são invadidas por palestinos, ou seja, perdemos a noção do que é talvez uma coexistência. Voltamos, não talvez 80 anos na época do Holocausto, talvez voltamos à época das cruzadas. Talvez realmente tem que botar um pouco mais de clareza. O conflito entre o Oriente e o Ocidente, de cultura, de consciência, de linguagem, voltamos a 1000 anos atrás. Enquanto o Ocidente fala uma linguagem de tolerância, de coexistência, de harmonia, de respeito, a cultura oriental levanta-se as espadas, independente se é criança, se é idoso, se é mulher grávida, tudo em nome de uma ideologia, vale matar. É triste essa realidade.
Estamos conversando com Marcel Berdechevsky, brasileiro que mora em Israel. A próxima pergunta, Cláudio Dantas, em Brasília. Marcel, boa noite. O que nós podemos aí dizer de avanço dessa incursão do ponto de vista não só, né, de, vamos dizer assim, de líderes, né, comandantes militares aí do Hamas que foram abatidos, mas também o próprio avanço territorial. Como é que você avalia aí? A gente já está aí com praticamente 20 dias de guerra dessa contraofensiva e só agora foi feita essa pequena incursão que você mencionou. Qual é o balanço que você faz? Olha, tem que conhecer talvez o que é a infraestrutura de Gaza. A infraestrutura de Gaza é um grande metrô, por dentro desses caminhos todos podem ter terroristas armados, civis prisioneiros. Qualquer passo de israelense, a gente não precisa ir muito longe também. Lembramos da Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos entrou e cada buraco saía vietnamitas, de cada canto, de cima das árvores, debaixo das moitas. Assim é a faixa de Gaza. Ou seja, incursão terrestre é algo que é a última coisa que Israel precisa fazer e só vai ter necessidade para recuperar os reféns e matar os líderes terroristas do Hamas. É a última instância. Por enquanto, toda a ação militar está sendo com bombardeios de aviação, de canhoneiros, de marinha, sem incursão terrestre. O que foi feito nessas últimas 24 horas, como eu falei, é um primeiro passo de 1 quilômetro para, primeiro, proteger e reorganizar as fronteiras. Também, lamentavelmente, recuperação de corpos mortos, que hoje eu ouvi depoimento de um dos soldados que fez parte dessa incursão, que o pelotão dele retirou 10 corpos mortos de israelenses que estavam nos campos, na primeira fronteira próxima à faixa de Gaza. Lembrando que foram centenas, ainda hoje falamos de 220, talvez, reféns, mas ainda temos pessoas desaparecidas. O pessoal parece que não entendeu o que aconteceu de tragédia aqui. Tem famílias que ainda não sabem sobre os seus, 20 dias depois, sobre os seus parentes, porque tem corpos não identificados, partes de corpos humanos, dedo, braço, cabeça. Isso não dá para identificar, porque não são soldados que têm uma identificação com o seu nome, etc. São civis. Nem todos os civis têm que procurar, talvez, pelo raio-x da arcada dentária. Não é uma coisa tão simples que vai identificar. Então, ainda hoje existem muitas pessoas desaparecidas. É uma tragédia social imensa, uma dor tremenda para a sociedade, e os soldados que estão trabalhando nessa primeira parte. Por enquanto, ninguém está saindo, ocupando a faixa de Gaza. Parece assustador que as pessoas falam na mídia, amanhã vão falar, Israel já ocupou a faixa de Gaza. Não tem nenhum plano ocupacional por enquanto e nada foi feito de ocupação. E sim um processo inicial de identificar onde estão as entradas dos túneis, bombardear as entradas dos túneis, fazer com que dessas passagens não saiam terroristas. Primeiro de tudo, preservar a segurança interna da sociedade. Esse é o grande ponto. Logicamente que existe a preocupação de como pegar esses terroristas que estão escondidos. Sabemos que todos esses túneis têm todo um modelo de sobrevivência com ar. Se tem ar lá, como chega ar debaixo da terra? Toda a gasolina que dizem não ter em Gaza está na mão dos líderes da Hamas. A sociedade civil palestina sofre na mão dos líderes da Hamas, que sim tem energia elétrica, que sim tem gasolina, que sim tem ar nos subsolos, ou seja, esse pessoal vive numa boa, tranquilo, protegidos. Os civis, como escudos, como sofredores, não estão nem aí para eles. Lamentavelmente, o mundo perdeu também isso, não enxerga quem são as verdadeiras vítimas. As verdadeiras vítimas são os civis da Palestina, debaixo da mão da Hamas. E hoje pedem um corredor humanitário. Esse corredor humanitário, lamentavelmente, a gente não sabe o que entra e o que sai. Quem vai fazer a vistoria, se vai entrar armas, se vai sair terroristas. Hoje temos um avião presidencial no Egito esperando saída de brasileiros. Pode ser que saiam terroristas indo para um barco do Irã que está no Brasil. Vai saber a relação. Alguém sabe? 20 dias de guerra e os relatos de um brasileiro que está em Israel, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Próxima pergunta, José Maria Trindade. Perfeito.
Olha, Marcel, a impressão que eu tenho é que o Hamas conseguiu o primeiro intento, venceu a primeira batalha de espalhar pelo mundo esse ódio, né? E destruir mais do que prédios, destruir um mundo que aparentemente estava perfeito em Israel. Esta é a realidade. Eu gostaria de perguntar sobre a resistência aí. Você vai continuar em Israel e como está essa expectativa aí de futuro? Qual é a projeção para os próximos meses e anos? Então, é importante saber. Eu hoje vivo aqui com muito mais segurança com toda essa realidade. Hoje, o judeu no mundo, ao sair às ruas, ele tem que esconder a sua estrela de Davi, ele tem que esconder o seu solidel, ele tem que colocar proteção nas suas escolas e sinagogas com medo de qualquer sombra que pode ser um terror. Essa é uma realidade. Hoje, o mundo perdeu o conceito da palavra genocídio. Hoje, tudo é genocídio. Hoje, porque morreram alguns aqui, alguns ali, virou um grande genocídio. Perderam a noção. Se tudo é genocídio, amanhã podem sair e legitimando o terror em qualquer lugar do mundo, não apenas em Israel. Qualquer um que se levanta a bandeira contra essa ideologia, amanhã vão vir, entram nas escolas, matam crianças e está legítimo em defesa de uma ideologia, independente das fronteiras. O Estado Islâmico não tem fronteiras. Pode ser no Twin Towers, pode ser na Avenida Paulista. Essas coisas não têm mais segurança. O mundo perdeu as suas seguranças de um mundo ocidental do bem contra o mundo do mal. Perderam as fronteiras. Então, eu me sinto aqui muito mais seguro porque eu tenho um exército que me defende como judeu. No mundo, ninguém me defende como judeu. Ninguém defende os próprios judeus se eles não procurarem uma segurança própria. Nossa. E hoje são os judeus. Amanhã podem ser os cristãos e depois podem ser qualquer outro. Porque a ideologia não procura hoje somente os judeus. Os judeus é o primeiro alvo. Amanhã pode ser os cristãos. Próxima pergunta, Cristiano Beraldo. Beraldo, sua vez. Marcel, boa noite. Você tinha a sua atividade de guia de turismo, que naturalmente está interrompida e deve ficar assim ainda por um tempo bastante longo. Da mesma forma, muita gente, né, talvez a maioria do país, teve a sua atividade profissional de alguma forma interrompida. Então, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, como é que é a relação da população de Israel com o governo do ponto de vista de ter ajuda nesse momento para manter as contas em ordem, a vida minimamente organizada? E também queria te perguntar se há, de fato, algum tipo de repercussão ou de cobrança em relação ao filho de Benjamin Netanyahu, que não teria ido se juntar ao exército diante dessa guerra e teria permanecido trabalhando em ONGs em Miami. Bom, primeiro com a questão econômica, logicamente que é um abalo em toda a economia, por N motivos. Soldados alistados, são mais de 300 mil que saíram do mercado para o fronte, em vários pontos, seja na questão de Gaza ou no Líbano ou na Cisjordânia, ou seja, os soldados que eram reservistas saíram dos seus trabalhos, isso abala a economia. Temos outro ponto também, que muitos dos palestinos que trabalham em Israel também hoje não estão trabalhando por N motivos, ou porque não receberam vistos de autorização, ou porque eles têm medo de alguma reação dentro da sociedade israelense, uma vez que você perdeu a confiança no relacionamento entre israelenses e palestinos, que também faz parte do mercado de trabalho. Então isso afetou bastante. Por outro lado, a gente encontra muita solidariedade, onde eu participo de vários grupos de WhatsApp, onde as pessoas se voluntariam para trabalhar nos campos agrícolas, substituir a mão de obra de outros lugares que estão vazios, em supermercados, em todos os lugares, a gente vê um voluntariado de pessoas ocupando esses trabalhos. Mas, logicamente, existe, de fato, no final do mês, a conta bate, e hoje o governo já prometeu existe o seguro social, onde tem alguns acordos, já com a experiência que tivemos, lamentavelmente, da corona, na minha profissão especificamente, como guia de turismo, onde ficamos parados 2 anos, mas no mercado inteiro que sofreu, dos autônomos, o governo já tem planos de dar um suporte, uma ajuda. Não sabemos quanto tempo isso vai durar. Na época da corona durou 1 ano e meio de ajuda,
Agora vamos ver quanto tempo vai durar essa guerra, se ela vai durar 2 meses, 3 meses, 1 ano. A gente sabe que no turismo especificamente, mesmo que a guerra tenha um cessar-fogo daqui a 1 mês, o turismo até ele voltar tem o seu tempo das reservas, dos grupos, não é uma coisa imediata. A gente sabe que isso vai ser um abalo dentro do nosso mercado, mas a gente acredita plenamente que assim que tiver um cessar-fogo, a Terra volta a ser a Terra Santa, a visitação continua sendo, ninguém substitui virtualmente a visita nos lugares históricos, religiosos. Então isso vai voltar a acontecer, não é nenhum problema. Só precisamos da segurança nesse primeiro momento. Marcel Berdichevsky. A pergunta feita com relação ao filho do Benjamin Netanyahu, primeiro de tudo, ele é um reservista. Eu não sei qual é a área dele específica no Exército, se ele era combatente, em que área ele era combatente, mas não todos são necessários no Exército. Primeiro de tudo, são combatentes que são chamados em áreas específicas. O Exército tem muito mais pessoas que poderiam se voluntariar. Hoje tivemos grandes números de pessoas alistadas voluntariamente para ir ajudar em áreas que não são de combate. Tem toda uma retaguarda, todo um trabalho de logística. Então, se no caso do filho dele, não sei qual é a área profissional que ele atuava no Exército, se não é uma área relevante, não tem necessidade de vir. Teve pessoas que sim, são combatentes, infantarias, pilotos, esses vieram das suas férias da Tailândia, pegaram o primeiro voo e vieram aqui para defender a casa. Não é uma coisa normal de, talvez ele poderia se mostrar solidário ao país, mas cada um tem o seu, como a gente fala, cada um tem o seu sapato para vestir. Ninguém pode entrar no sapato dos outros dessa maneira. Não, isso é verdade, mas as manifestações que pudemos observar, especialmente nas redes sociais, tratava disso, né? De uma questão muito mais de simbolismo, exatamente, de manifestar apoio, estar em Israel, enviando pelo menos mensagens de apoio para os reservados. Mas existe... Pois não, por favor. É importante saber que existe dentro da sociedade uma polarização política. Então, tudo que for feito de A ou de B, sempre vai ter pessoas que vão reclamar. E, por outro lado, é importante também algumas pessoas que estão fora do país, israelenses, que atuam com extrema utilidade para o que a gente chama em hebraico de asbará, que é da divulgação dos fatos verídicos e não acreditar em todas as informações que circulam pela internet quando vêm das fontes da Hamas. Então, muitos israelenses e judeus atuando em exposição dos fatos verídicos pelo mundo afora, e também necessitamos de arrecadações de fundos para muitas causas sociais. Tivemos dezenas de cidades que foram destruídas ao redor, 22 assentamentos ao redor de Gaza foram destruídos, queimados. Tem que recuperar essas casas, e milhares de famílias que foram evacuadas da fronteira do Líbano e da fronteira de Gaza. Essas famílias precisam de ajuda, de suporte, de comida, de psicólogo, tudo isso precisa de dinheiro. Então a solidariedade judaica internacional tem pessoas israelenses que saíram daqui para fora em busca de ajuda solidária, em busca de colaboração. E não só de judeus, tivemos muitos cristãos também que ajudaram financeiramente para a sociedade israelense. Assim como os soldados israelenses foram ajudar no terremoto, em outros lugares, ou no Haiti, ou no interior de Minas Gerais, em qualquer causa que tem necessidade, os soldados israelenses saíram para ajuda humanitária, e a gente vê algumas pessoas que reconhecem isso e hoje estão solidários a Israel. Tá certo. Marcel Berdichevsky, brasileiro em Israel, trazendo seus relatos e informações. Marcel, fique em segurança, espero voltar a conversar contigo em breve. Até a próxima. Obrigado, boa noite para vocês.